Começa agora mais um MedVet TV. Você sabe o que é laminite? Não. A laminite é uma patologia que atinge o sistema locomotor dos animais, principalmente os equinos. E a nossa repórter Isabela foi até a Hípica Corumim entender mais sobre o assunto. Laminite é uma afecção que acomete principalmente equinos e bovinos. Estamos aqui hoje com a médica veterinária Renata Lopes, especialista em clínica e cirurgia de equinos. A Renata vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre o que é laminite. Então, a laminite ela é uma alteração das lâminas do casco do animal, mais comum de acontecer nos equinos. O que vai acontecer é que esse animal, por alguma causa, que são causas variadas, ele vai ter uma lesão e vai ter uma diminuição da vascularização periférica. Com isso, as lâminas do casco elas vão necrosar. E a presença de necrose nas lâminas do casco gera uma dor muito intensa para o equino. Quais podem ser as causas da laminite? Então, as causas dessa doença elas são variadas. Elas podem ser, por exemplo, por traumas. Então, o animal ele teve um trabalho em excesso ou o animal ele trabalhou, por exemplo, sem a ferradura. Pode ser casos de endotoxemia, que é comum de acontecer um animal, por exemplo, pós-operado de cólica, que não recebeu os devidos cuidados, e pode ser causado também em animais que têm síndrome metabólica. Entre outras causas, as principais são essas. A vida do animal pode ser acometida, pode ser comprometida? Então, a vida do animal, a vida esportiva do animal, na maioria das vezes, ela é comprometida. Então, um animal que ele teve a laminite instalada nos seus cascos, ele tem poucas chances de retornar para o esporte que ele normalmente praticou. Mas é raro um animal ele virar a óbito por conta de ter a laminite. O que pode acontecer é do animal virar a óbito pelas complicações geradas na doença. Tem cura? A doença ela tem cura, mas ela é uma cura extremamente demorada, então o tratamento dela é muito prolongado. É um tratamento desgastante, tanto para o animal quanto para o proprietário, porque alguns proprietários eles passam a perder a paciência com aquele tratamento, de tão prolongado que ele é, e também ele é um tratamento caro. Então, é um dos motivos também que o animal ele vem a óbito. Por conta desse tratamento caro, o proprietário ele não quer arcar com aquilo e acaba sendo assim, o caminho do animal à eutanásia. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico dessa doença ele é inicialmente pelo exame clínico. Então, nesse exame clínico, a gente vai observar a postura desse cavalo. Normalmente, ele está defendendo o membro ou os membros que estão afetados. O modo como ele anda é muito característico de um animal com laminite, que a gente fala que é o pisar em ovos, porque o animal está com uma necrose no casco, uma dor intensa, então ele está com dificuldade para se locomover. Uma outra coisa que a gente pode fazer é medir a temperatura do casco. Essa temperatura ela pode ser medida com a própria mão ou então com termômetros. E aí o casco do membro afetado, ele vai estar aumentado de temperatura e os animais eles passam a ter pulso positivo na artéria digital, o que não é comum de um animal sem a laminite. Outra forma de diagnóstico, fora do exame clínico, são os exames complementares, por exemplo, no raio-x. E aí, com o raio-x, a gente vai ver uma alteração da distância entre a terceira falange e a muralha do casco. Quais são as formas de tratamentos, os medicamentos utilizados, por exemplo? Como eu já disse, o tratamento ele é muito prolongado. E o objetivo inicial desse tratamento é o controle da dor para a gente manter o bem-estar desse animal. Então, o controle da dor a gente faz com anti-inflamatórios. Por exemplo, o mais utilizado atualmente é a fenilbutazona, o nome comercial dele é o Equipalazone. A gente também usa medicações para aumentar a vasodilatação periférica. Então, por que a gente quer isso? Eu quero aumentar a chegada de sangue na periferia do animal acometido, no caso, o membro, para que a medicação ela chegue com maior facilidade nos cascos desse animal. Então, vasodilatadores periféricos, a gente pode usar, por exemplo, a aspirina e a pentoxifilina. Outra forma de tratamento, além de medicamentoso, a gente quer aumentar ainda mais o conforto, para diminuir a dor desse animal. Então, para isso, a gente utiliza botinhas. Elas podem ser feitas, por exemplo, com algodão, que é para poder diminuir o impacto desse casco com o solo,
né, com o piso que esse animal está. Uma outra coisa que a gente pede é para que o tratador ou o proprietário ele mantenha esse animal em um lugar com piso fofo, então uma baia com bastante serragem, para que esse impacto também seja diminuído e para que quando esse animal ele tenha muita dor ou ele se sinta desconfortável, ele possa deitar sem se machucar, sem gerar escaras, que é uma consequência também da laminite, porque o animal ele vai permanecer muito tempo deitado. E a gente e contras do uso dessas medicações? Então, as medicações elas são utilizadas com o primeiro objetivo de diminuir a dor desse animal, de gerar um conforto para ele. Um outro objetivo das medicações, um outro ponto positivo delas, é aumentar a vasodilatação periférica e aí com isso as medicações elas conseguem enxergar com mais facilidade nos cascos desses animais. Toda medicação, quando utilizada a longo prazo, ela possui efeitos negativos. Por exemplo, o fenilbutazona, que é o equipalazone, e a aspirina, quando utilizados a longo prazo, eles geram úlceras gástricas nos animais. Então, para isso, como a gente já sabe desses efeitos negativos, a gente já inclui no tratamento desse animal protetores gástricos, como o omeprazol e a ranitidina. O mecanismo de ação refere-se à interação bioquímica específica através da qual um medicamento produz um efeito farmacológico. O mecanismo de ação usualmente inclui menção a um alvo molecular específico no qual o medicamento liga-se, tal como enzima ou receptor. São 4 os tipos de mecanismo de ação. A atuação sobre a enzima, podendo atuar ativando ou inibindo a enzima, interação com proteínas carreadoras, que atuam competindo com substâncias pelo sítio ativo de ligação, interação com receptores, podendo atuar ativando ou bloqueando os receptores que são macromoléculas funcionais, onde fármacos se ligam. Alguns dos medicamentos citados pela médica veterinária foram fenilbutazona, que é um medicamento de ação anti-inflamatória, antipirética e analgésica. A inibição da prostaglandina, presente no fator principal do mecanismo de ação do fenilbutazona, diminui a produção das que participam do desenvolvimento de reação inflamatória, dolorosa e febril. É utilizada como medicamento para tratar dor, febre e inflamação. Sendo assim, possui efeitos analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatório devido ao seu efeito inibidor. O mecanismo de ação da aspirina é dado por ela ser um inibidor inespecífico da enzima COX. A redução da febre e o efeito analgésico é causada pela inibição da formação da prostaglandina E2 pela COX. A heparina tem como mecanismo de ação interação com antitrombina, formando um complexo ternário que inativa várias enzimas coagulantes. Omeprazol. Com o uso desses medicamentos já citados, ocorre um aumento de secreção gástrica no animal. A secreção de ácidos clorídricos é dependente da função da bomba de prótons e o hidrogênio. O omeprazol, no ambiente ácido do sistema canicular da célula parietal, com pH menor que 2, bem ácido, é convertido em forma sulfenamida ativa, que reage com resíduos cisteína no hidrogênio, potássio e até pase, formando ligações de sulfeto covalente, inibindo a atividade da bomba. Por causa da inibição, diminui a ocorrência de secreção gástrica. Quando utilizados de forma correta, os inibidores da bomba de prótons reduzem a produção diária de ácidos. A secreção ácida retorna à normalidade após a produção de novas moléculas da bomba. Ficamos agora com a participação especial do Rafael, com uma paródia de Dona Maria. Até a próxima. Me desculpe, vi no desespero. Meu cavalo acordou desse jeito. Acho que é laminite, esse é meu palpite. Eu vacilei, pensei que era tendinite. Dei remédio por conta própria. Pode falar que eu pisei na bola, mas por favor, doutor, me faça esse favor. Ajuda ele, amanhã tem cavalgada. Veterinário, por favor, ajuda o meu cavalo. Ele não vai mais para o estábulo, já tá me dando até aflição. Veterinário, por favor, ajuda o meu cavalo.
Ele não vai mais para o estábulo, já tá me dando até aflição. Só quer saber de ficar deitado no chão. É isso aí. Pode bater palma? Silêncio no set, por favor. Fofa, né, com bastante serragem, porque as... Tinha que ser. Isso vai ficar. Erros de gravação. Vamos.